Boa noite a todos. Muito feliz eu estou de estar aqui nessa casa pela primeira vez, né? E falar desse personagem nosso, Maria de Nazaré, não tem como a gente falar dela sem falar do filho dela, de Jesus. Para quem não sabe, Jesus é um espírito que tem cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos. Para quem não sabe também, os primeiros capelinos que vieram aqui na Terra foi há cerca de 25 mil anos atrás, que Jesus foi buscar, porque o planeta era um planeta primitivo e ele precisava crescer, precisava evoluir. A preparação para a vinda de Jesus à Terra, a esse planeta tão pequenininho, né? Segundo alguns, como Miramês nos fala, demorou cerca de 500 anos, outros falam de 700 anos. Mas o que nós sabemos é que há cerca de 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos antes de Jesus, Jesus já começou a mandar espíritos nobilíssimos para a Terra. Envia Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Akhenaton, uma falange muito grande de espíritos. Os espíritos que viriam ser profetas, como Daniel, Jeremias. Vamos fixar num deles, que é Daniel. Eu sou muito fã desse profeta. Vocês vão ver por quê. E essa preparação, segundo Miramês, no livro Maria de Nazaré, e também no livro Francisco de Assis, ambos na psicografia de João Nunes Maia, Jesus, com a falange de engenheiros siderais, espíritos puros, eles providenciaram uma magnetização em toda a Palestina, que havia ali 4 estados mais primorosos, vamos assim dizer. A Samaria, a Galileia, a Judéia e a Pérea. 4 estados. Mas nós vamos se fixar muito na Galileia e na Judéia, porque foram ali que nasceu Maria de Nazaré e na Judéia nasceu Jesus. A preparação, como eu disse, se fez necessária para que esses 2 espíritos pudessem encarnar na Terra. Eles teriam que entrar. Só que a grandeza espiritual de Jesus e do espírito de Sofia era muito grande. Essa magnetização não foi suficiente para ser feita. O que foi feito então? Foi retirado dali, da Terra, e de próximo à Terra, olha o número, gente, 2 bilhões de espíritos. Eu vou repetir, 2 bilhões de espíritos. Eu vou dar um detalhe para vocês entenderem esse número. A pequena Nazaré tinha 5 mil habitantes. A Palestina toda, ela tinha 3 milhões de habitantes. E eu falei num número, 2 bilhões de habitantes. Isso há cerca de 3 mil anos atrás. Já que hoje a população da Terra é de 30 bilhões de habitantes. Não é isso? 7 bilhões encarnados e 23 bilhões desencarnados. Para onde que foram esses 2 bilhões? E onde é que estavam esses 2 bilhões de espíritos? Em colônias, alguns encarnados na Terra em vários lugares. E eles foram reunidos e levados para uma colônia em cima da Terra, em que eles batizaram com o nome de Colônia da Cruzada. Quando esse espírito Daniel veio à Terra como João Evangelista, filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago Maior, ele é preso pelos romanos, foi aquele espírito que mais viveu ao lado de Jesus, que mais amou Maria de Nazaré, e esse espírito ele foi preso e levado para uma ilha sem vegetação, que foi a ilha de Patmos.
E antes de João desencarnar, Jesus se materializa para ele na ilha de Patmos e dita para ele, o Apocalipse, dizendo para ele, entre outras coisas, que aqueles bilhões de espíritos que estavam naquela colônia da cruzada, eles reencarnariam na Terra 1000 anos depois. E exatamente no ano de 1009, no governo do Papa Sérgio IV, começam as primeiras encarnações. Uns nascendo como mouros, outros nascendo como cristãos, se degradando. Aquela colônia da cruzada desceu, veio para a Terra com 8 cruzadas, que demoraram 200 anos, matando em nome de Deus e de Jesus, de Alá e de Maomé. Jesus se prepara para encarnar na Terra. Além dessa falange, segundo o espírito de Shaolin no livro A Veluz, na psicografia de João Nunes Maia, mais de 3.000 espíritos nobilíssimos foram convidados por Jesus. E aí Jesus vai até a constelação de Sírios, e lá na constelação de Sírios ele procura um espírito nobilíssimo, que ele já conhecia, com o nome de Sofia. Há aquele diálogo entre aquele espírito Sofia e aquele espírito que seria Jesus. E ali, Sofia, olhando para aquele homem nobre, ela diz para ele que não tinha condições de vir à Terra como sua mãe, porque ela não se sentia capacitada disso. Mas o amor de Jesus foi tão grande, tão grande, tão grande, que convence o espírito de Sofia ao dizer para ela: venha, minha filha, porque tu terás uma falange de arcanjos ao teu lado. E fora disso, você terá o anjo Gabriel, que ficará contigo durante um período de toda a tua vida. E vocês vão ver que isso é verdade. A preparação se vem. E antes de Sofia dizer sim, ele diz: e eu, como teu filho, estarei presente na tua vida em todos os momentos que tu precisares. Gente, aqui um parênteses, só para a gente descontrair. Precisava mais do que esse aval de Jesus dizer: venha, que eu estarei do teu lado. Um certo dia, o espírito de Sofia desce até a cidade de Nazaré. Mas uma falange de espíritos nobres acompanham Sofia. E ali, naquela casa, onde estavam deitados numa casa muito humilde, numa cama simples, estavam deitados Ana e Eli. Ela desce, se ajoelha aos pés daqueles que seriam seus pais e jura obediência e resignação a Deus e a Jesus. Nasce na pequena Nazaré o espírito de Miriam, que em hebraico significa a enviada de Deus. Quando a gente fala de Maria de Nazaré, a gente fala de beleza, de amor, de inteligência, porque a grandeza espiritual desse espírito é nobilíssimo demais. Uma infância simples, mas uma menina inteligente, uma menina culta, lógico que só podia ser. E essa menina cresce sabendo da sua missão que ela tinha aqui na Terra, que um dia ela seria a mãe de Jesus. 8 anos de idade, ela é enviada para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ela seria notificada de alguns complementos espirituais. E precisou de Pai Muni, um essênio, traduzir para ela todos aqueles complementos, que eu faço também um segundo parênteses para dizer que ela sabia de tudo isso que Pai Muni ia dizer. Da sua responsabilidade, da sua obediência que ela fez, ajoelhada aos pés da cama dos pais. E ela sabia que todo aquele conhecimento que ela iria obter de Pai Muni, que seriam conhecimentos espirituais, era para o engrandecimento do espírito dela. Aos 16 anos de idade, ela conhece José. José tinha acabado de perder Débora, a sua esposa, e que tinha deixado para ele 5 filhos.
Portanto, aqui o primeiro dizer a vocês, Jesus teve sim, irmãos, por parte do pai adotivo dele. Jesus sabia da grandeza de José, porque, gente, nós que somos espíritas, a gente até conversava com a Maria e com o Tito lá embaixo, lá em cima, e a gente fala muito de Jesus. Mas a grandeza desse espírito, Maria, é algo fantástico, gente. Mas tem um outro espírito maravilhoso também, que foi José. A responsabilidade que ele teve quando um anjo se dirige a ele dizendo que ele seria pai adotivo do homem que mais pureza teria e que pisaria nesse planeta. Só para a gente lembrar. Jesus esteve aqui na Terra algumas vezes com essa falange de engenheiros siderais. Uma vez há 3,5 bilhões de anos atrás. Quando ele, com a falange de engenheiros siderais, Jesus, que manipulava muito bem o fluido cósmico universal, ele providencia o desmembramento da Terra, da nebulosa solar, transformando o fluido cósmico universal em fluido vital, transformando aqueles compostos orgânicos, dando vida aí. Por isso que nós todos compreendemos quando ele diz que ele é co-criador da Terra. A grandeza espiritual desse Jesus é essa. Aos 16 anos ela casa com José. Augusto César era imperador de Roma. E ele queria saber qual que era a população de toda a Palestina. Quantos judeus existia, quantos estrangeiros existia na Palestina inteira. Então, na Galileia, onde eles moravam, José e Maria, a pequena Nazaré, não tinha posto de recenseamento. Por isso que foi necessário sair da Galileia e ir para a Judéia, para Eufrates. E ali havia posto de recenseamento. Então, vamos voltar a entender. Jesus não é galileu, gente. Ele não nasceu na Galileia. Ele esteve muito na Galileia, mas ele não nasceu, ele é judeu. Como é judeu também, como era, os 12 discípulos e depois apóstolos que sentaram à mesa naquela quinta-feira na casa de Maria Marcos. Ali nasce Jesus. Na manjedoura, a gente sabe toda essa história. A felicidade de Maria era tanta, era uma felicidade ímpar na vida dela. E havia um preceito judaico, na época, que deveria se consagrar ao filho primogênito macho, ao Deus de Israel. E eles saem de Belém e vão para Jerusalém consagrar o filho Jesus. A história que Miramês conta para a gente, que o amor que ela sentia com aquele filho que ela sabia que era o Messias, era algo assim de contaminar a gente. A felicidade daquela mãe em entrar com aquela criança e consagrar ao Deus de Israel, aquele filho dela. E ali acontece o primeiro milagre. Saía do templo de Jerusalém, aqui Maria, com o filho no seu colo, José aqui atrás, do lado dela, atrás de José, outro José, o de Arimateia, e atrás de Maria, Nicodemos, aquele que perguntou para Jesus como é que ele fazia para entrar no reino dos céus. Os 4, com Jesus no colo de Maria, saíam do templo de Nazaré, de Jerusalém, felizes pela consagração do filho. Quando de repente vem na sua direção uma família de leprosos, uma mãe, um pai, um filho menino e uma menina, os 4 leprosos. E sabiam que Jesus estava no colo de Maria. E eles quiseram ir até Jesus. José de Arimateia sai de trás de José e intercede para que eles não venham
tocar mão de leproso nos pezinhos de Jesus, na mãozinha de Jesus. O amor de mãe falou mais alto. Ela pede para José: José, se afasta, deixa eles vir até meu filho. E todos os 4 tocaram no pezinho de Jesus. E ali a cura se procedeu. Aos 8 anos de idade, havia uma comemoração em Jerusalém. Saiu de Nazaré José com Maria e Jesus, menino, e foram até o templo de Jerusalém, em caravanas que se faziam antigamente. Ali, eles voltaram para Nazaré e esqueceram Jesus em Jerusalém. Quando chegaram em Nazaré, cadê o nosso filho José? Caramba, não está aí na caravana? Não está. O estágio entre o dia que eles saíram e quando eles voltaram demorou 3 dias. E Jesus estava em Jerusalém quando Maria chegou. E Maria assiste a coisa mais bela, que segundo Miramês descreve, que era Jesus pregando para os doutores da lei. Mas ela fica tão feliz, gente. Ela olha aquele filho, menino, 8, 9 anos de idade, pregando aos doutores da lei, falando das benesses dos céus. Aos 23 anos, um outro fato notório na vida de Maria. José era carpinteiro, nós sabemos todos, né, que isso era verdadeiro. E Jesus entra na carpintaria e vê José deitado. E ele percebeu que o pai estava morto. Ele levanta a cabeça de José, coloca no seu braço, olha para os céus e fala para Deus: Pai, por que você não me levou no lugar do meu pai? E nesse instante, Maria entra na carpintaria. E ela assiste aquela cena de amor verdadeiro. Porque Jesus sabia do compromisso, a grandeza de Jesus, gente. Sabia do compromisso de Jesus. E sabia que ele amava verdadeiramente aquele pai. Começa a vida dele aos 30 anos de idade, curando Zaqueu, curando Maria Madalena, levantando leprosos, curando leprosos, os paralíticos, os cegos. Os 36 milagres que Jesus fez. Várias histórias lindas tem. A transformação com pães, poucos peixes, em uma multidão de gente que foram alimentadas. A transformação da água no vinho. As curas da mulher hemorrágica, e aquilo tudo encantava Maria. Ela sentia o amor que ela tinha pelo aquele filho e sabia da grandeza dele. Verdades Eternas é um livro que pouca gente já leu, um livro muito velho, muito antigo. Espírito de Samuel, a médium é Eunice Mota. Eunice Mota psicografa o Espírito de Samuel, que diz que o amor que Maria tinha por Jesus era algo assim, um amor incomensurável, gente. Não era só amor de mãe, era um amor universal. E ela um dia, Jesus gostava muito de ir para os lugares onde ele entrava em êxtase e ele conseguia falar com Deus. Gente, vocês estão entendendo a grandeza de Jesus? Eu me emociono quando eu falo dele, porque Jesus é um espírito, não tem tamanho de a gente dizer a grandeza dele. Quando aquela tarde João entra na igreja de Betsaida, com uma vontade muito grande de perguntar a Jesus o que era amor, e Jesus aquela tarde sabia que era o último dia que ele ia estar na igreja dos pescadores. Dali ele iria para Betânia, em Betânia ele estaria na Santa Ceia, da Santa Ceia ele seria preso, levaria depois para o Calvário e terminaria a vida dele material aqui entre nós. O que era ler o pensamento de João? João estava ali entre os 2 irmãos, Simão Pedro e André, nervoso para querer perguntar, Jesus, o que é amor? E antes que ele pergunte alguma coisa, Jesus sorri para ele, fala: filho querido, por que tu quer saber do teu mestre
o que é amor. E ele responde: amor é a única palavra que pode substituir Deus. Porque Deus é amor. É esse amor que vem do Pai. Era assim que Jesus chamava a Deus. Passa pelo meu coração, Jesus, e vai até o coração de cada um de vocês aqui. O que era ler pensamento para Jesus? O que era volitar? O que era andar sobre as águas, contrariar a lei da gravidade? Nada para Jesus isso. E Maria seguia os passos de Jesus, como nos mostra Samuel. E um dia ela vê Jesus com os braços estendidos, conversando com Deus. A natureza em volta dele, e saía da fronte dele luzes, que Maria, escondida atrás de uma moita, via. Saía das suas mãos energia de luzes que ela não conseguia compreender a beleza daquilo. Mas era daqui do coração de Jesus que saíam as luzes mais encantadoras e que fazia com que a terra ficasse mais bonita, mais bela. Nessa magnetização, só para a gente lembrar, o leite produzido pelos bovinos, pelos caprinos, era de maior sabor. As frutas da época eram mais doces pela magnetização que foi feita. Maria amava muito o filho Jesus. Começa o trabalho dele, que demorou uns 3 anos. E ela tinha aquele espírito que eu falei para vocês que tinha sido Daniel, que se transforma em João Evangelista. Aquele menino, era um menino. Ele esteve presente em quase todos os momentos da vida de Jesus. No Monte Tabor, na Transfiguração, onde aparece Elias, Moisés e Jesus. Em todos os momentos. Foi aquele que mais viveu ao lado de Jesus, que foi mais que amou Jesus. E que antes de Jesus partir para junto do Pai, ele pega João que cuide de Maria. E vocês vão ver que isso é verdadeiro. Foi João que, saindo da igreja de Betsaida, depois desse episódio que eu contei para vocês, se dirige até Betânia. E na casa de Maria Marcos, a irmã de Pedro, a mãe de João Marcos, que é o segundo evangelista de Jesus, aconteceu um fato de estar ali reunidas as pessoas mais próximas de Jesus. Estava ali Maria de Nazaré, Maria Madalena, a grande Maria Madalena, Joana de Cusa. Estava também presente as 2 irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e um único menino que não participou da Santa Ceia. Porque também havia um preceito judaico que dizia que mulheres não podiam participar da Santa Ceia. Saindo dali, Jesus é preso e é levado para o Calvário. Quando Maria chega no Calvário, que ela olha aquele filho pregado na cruz, ela não conseguia entender por que isso tinha acontecido com Jesus. Meu filho é tão bom, um filho que só prestava favor a todos na humanidade. E ela conversa com Deus. Aquele diálogo que está se traçando, vem um anjo até ela e diz: Maria, isso tinha que acontecer. Esse fato de Jesus ser preso tinha que acontecer. Ali ao lado de Maria estava Maria Madalena. Quando de repente Maria sente uma mão sendo colocada no seu ombro. E ela vira o rosto e ela vê João Evangelista, o menino. Nesse exato instante em que ela sente a mão carinhosa daquele filho, ela olha para Jesus e fala: filho, meu querido filho. E ali, Jesus estava com o pescoço pendente. Ele levanta a cabeça, olha para a mãe que ele amava e fala: mãe, eis aí o teu verdadeiro filho. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua verdadeira mãe. Estava naquele instante, instalado no Calvário, o código eterno de amor e fraternidade entre os homens. Essa foi a missão maior que Jesus teve na Terra. Vim nos ensinar a amar.
Quando ele é indagado por aquele fariseu, que o fariseu pergunta qual era o maior mandamento, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele diz, o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo, como nós gostaríamos de ser amado. Mas todo mundo esquece o que Jesus disse. Antes de você aprender a amar a Deus e ao próximo, aprenda a amar a você. Ninguém consegue amar ao próximo nem a Deus se não se ama. Falta isso para a gente, gente. A gente precisa se amar mais. Nós somos perfeitos em tudo que nós fazemos na vida. Deus criou nós a sua imagem e semelhança de perfeição. A partir dali, na quinta-feira fatídica, na casa de Maria Marcos, quando Jesus saiu de Betsaida e foi para Betânia, nós sabemos o que aconteceu. Ali, Pedro se negou que Jesus lavasse os pés dos apóstolos. Jesus convence Pedro a deixar lavar os seus pés. Ele diz que alguém iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. Todo mundo se pergunta, sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? E mais um detalhe, ele pede para Judas Iscariotes, vá e cumpra as profecias de Isaías. Ele não disse para Judas, vai e me trai, porque Judas não traiu Jesus, gente. A gente tem que tirar 2 coisas que o catolicismo, sem crítica, o catolicismo faz. Que Maria Madalena é prostituta e que Judas é traidor. Não é. Quem traiu Jesus foi Caifás. Vamos lembrar disso. Saindo dali, quando eles estavam reunidos, houve um acontecimento fantástico que está tudo relacionado conosco aqui. Jesus chamou o filho querido dele, João Evangelista, aquele menino ao pé de ouvido, e falou para ele, João, meu filho, olhem bem, eu vou para junto do meu Pai e pedirei a ele que envie o Consolador prometido, o Espírito Verdade, em letras garrafais, o Espiritismo. A nossa conversa que tivemos, Tito, eu, você e Maria, vamos lembrar que nós somos muito criticados, falando de Espiritismo, quem trouxe, quem anunciou o Espiritismo foi Jesus. 1800 anos depois, nos céus de Paris, quem estava presente lá era o Espírito Verdade, que é o próprio Jesus que estava lá, ajudando Kardec na compilação do Pentateuco. O que acontece então? Jesus havia prometido que ele iria para junto do Pai e que voltaria no 3º dia, para junto dos discípulos dele. E aí eu queria pedir permissão para vocês. Eu quero ler o resumo que eu fiz, porque eu não quero que vocês percam um tiquinho de nada desse diálogo de Jesus com Maria. Jesus, então, prometera a todos que voltaria no 3º dia. Ele não cumpriu isso. Ele não foi para junto do Pai. A primeira ação de Jesus, que está no livro Jesus Voltando, na psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito de Shaolin, o mesmo espírito de Aveluz, ele foi ao umbral resgatar o filho querido dele, que tinha sido na sua vida tesoureiro. Ele foi tirar Judas do umbral. E aí começa as 14 materializações de Jesus. E, gente, quem foi a primeira pessoa privilegiada de ver Jesus materializado? Maria Madalena. Maria Madalena. Quando Maria Madalena saiu, que viu Jesus, que voltou para junto dos apóstolos, falar ainda discípulos, falou para os discípulos de Jesus que tinha visto Jesus. Mas como? Você é uma prostituta. Como é que Jesus, todos nós somos grandes aqui, ia se aparecer para uma prostituta? Que isso? Isso é mentira. E nós sabemos por quê. Se Marilene um dia permitir, eu venho contar a história para vocês de Maria Madalena aqui. É linda a história. É linda, linda. Ela não foi prostituta, gente. Foi por amor a Jude, um rico príncipe romano.
que ela começou a querer se vingar de um amor que ela tinha entregue, primeiro amor da vida dela, não correspondido, traído. Mas é linda a história, não dá nem pra gente falar um pouquinho. Mas aí, Jesus começa a materialização dele. Na estrada de Emaú, alguns discípulos saíram, né? Depois do Calvário, começou a demanda, se debandar para tudo que é canto e tal. E naquela hora, depois dele ter aparecido para Maria Madalena, ele se materializa para Judas Tadeu. Para quem não sabe, Jesus escolheu algumas famílias para estar junto dele. Vamos só relembrar. Jesus escolheu Simão Pedro e André, não é isso, irmãos? Escolheu João Evangelista e Tiago Maior. Depois eu explico por que é a diferença de maior para menor, né? Depois escolheu outra família, Levi, Judas Tadeu e Tiago Menor. Olha só, aí já são 7. Os outros 5 que veio, Filipe, Bartolomeu, Tomé, esses aí eram individuais, mas 3 famílias grandes. E na estrada de Emaús, Judas Tadeu conversava com várias pessoas e de repente Jesus atrás, eles perceberam que tinha uma pessoa andando atrás deles e ouvindo a conversa e tal. Que pena que Jesus não está mais aqui entre nós e Jesus do lado deles. Se materializa para Filipe, a quem ele amava muito, aquele que tinha nascido na cidade de Betsaida, onde nasceu Simão Pedro, onde nasceu André também. Mas o que mais nos interessa é o diálogo que ele fez da materialização dele com sua mãe. E eu queria ler isso para vocês, tá? Então, vamos começar. Maria de Nazaré retorna à pequena cidade dela. Jesus, como prometera a João, o seu filho, ele estaria se materializando e visitando, voltando depois do 3º dia. Na estrada de Emaús, como eu disse, ele se materializa e começa então a sua vinda até aqui entre nós. A pequena Nazaré estava totalmente ligada. Sabia Maria que Jesus iria visitá-la. Ela tinha plena certeza disso. Ela ansiava, queria, sentia a presença do filho. Ela de repente, naquela casinha pequenininha, onde tantas vezes ela recebera o filho num banco que tinha fora da casa, em que ela acariciava os cabelos de Jesus, ela sente a presença dele. E o espírito de Shaolin, desse livro Jesus Voltando, diz que lágrimas molhavam as faces daquela mulher. E ali, ela diz: Senhor, eis aqui a tua escrava. Ela conversando, sabendo que Jesus estaria ali. Faça de mim a tua vontade, não a minha. Pois eu não devo saber a ti o que eu devo pedir. Sei que estás me ouvindo, o diálogo da mãe com o filho, pelos poderes que você tem, maior do que os dos homens aqui na terra. Eu não te peço milagres, eu não te peço conforto, eu não te peço ouro, eu não te peço nada. Eu apenas peço a ti coragem, para que eu possa suportar tudo aquilo que eu sei que virá daqui para frente. Eu desejo, Jesus, meu filho, consolar os tristes, os pobres, os nus, os deprimidos, como tu fizestes. E como também eu sei que é teu desejo, Jesus. Sei que eu fui tua mãe aqui na terra, mas eu não sinto coragem nem vontade nenhuma de te chamar de filho. Eu gostaria de te chamar, se fosse permitido, Jesus, de pai. Eu peço para que você nos abençoe, para que a gente possa verdadeiramente estar juntos. E ali,
a gente percebe a presença de Jesus segundo o espírito de Shaolin. Ela sente Jesus ao seu lado. E ela diz, como se ela estivesse olhando para o filho na frente dela: Jesus, eu estou sentindo a tua presença. Não demores, porque eu desejo muito mais te ver do que viver. Esse é meu desejo. Eu tenho saudades de ti. Você já pensou, gente, uma mãe, na grandeza dela, dizer que ela sentia saudades de Jesus? Se eu posso te chamar de filho, eu gostaria de te dizer, meu filho querido, a você. O ambiente, nesse instante, segundo o espírito de Shaolin, muda, de modo que a matéria passa a obedecer à mente do divino amigo que estava ali presente. Parecia que as próprias moléculas do ar irradiavam uma fragrância tão forte, gente. Gravem bem essa fragrância. Um perfume dentro daquela casa pequenininha, que Maria sentia que era Jesus que estava ali. De repente, aquela luz aparece na sua frente, antes numa forma de sol, e depois na forma daquele belo homem, aquele mesmo homem que apareceu para Paulo de Tarso na entrada de Damasco. Vocês lembram disso? Jesus, a Nazareno, cabelo escorrido, bonito, vestes brancas, fios dourados na sua roupa, aquele sorriso belo de Jesus. E ele olha para a mãe e diz: mãe querida, que a paz de Deus, nosso Pai, esteja contigo. Trago a minha paz, diz Jesus. Sei que tu sofres muito a minha ausência, apesar de você ter outro filho aqui na terra, que era João Evangelista. Mas eu quero que tu sinta verdadeiramente a minha presença. Desejo falar-te do fundo do meu coração a ti. Shaolin, esse espírito nobilíssimo, que foi um dos 201 que acompanhou Jesus naquela descida no século XII, para tentar amenizar as chacinas das cruzadas, ele diz que a presença de Maria, né, nesse dia, desse diálogo com Jesus, era de uma grandeza que não dava para ele ver nos anais espirituais como que era Maria. Ela estava totalmente transformada ali. Não era só a grandeza de Jesus, porque ela estava ali, como eu disse, acompanhada dos anjos, como Jesus estava acompanhado dos engenheiros siderais, dos anjos nobres. Quem te fala de Jesus para ela é aquele que foi co-criador do mundo que tu vives. Está aí mais uma resposta de 3 bilhões e meio de anos atrás, quando ele fez o desmembramento da Terra, da nebulosa solar. O diálogo é grande, gente. O tempo é curto. Não dá para a gente fazer tudo. Eu vou me abster a tentar resumir, tá, Marilene? Porque é muita coisa. Maria estava feliz. Jesus diz a ela: se queres saber mais amplamente sobre o amor que eu tenho por ti, olhe para dentro de você, porque eu sei que você sabe tão bem o quanto eu te amo, mãe querida. Nesse instante, Jesus foi começando a desaparecer, aquela luz tão bela na frente, depois desse diálogo. Gente, é um diálogo lindo. Comprem o livro Jesus Voltando, que parte desse resumo que eu fiz está lá, gravado, lindo, lindo. O diálogo não tem palavras para a gente medir, escrito por Shaolin. Jesus foi desaparecendo na sequência e aquela luz foi se apagando, mas o perfume radiante daquela presença daquele ser ali dentro ficou marcado. Nesse instante, Maria chora copiosamente quando ela vê o filho saindo de perto dela. E Shaolin nos diz que também os anjos que acompanhavam Maria choraram copiosamente. Que o anjo Gabriel foi aquele que mais chorou, porque o cenário que ele tinha visto, nunca ele tinha visto algo tão belo.
um diálogo de amor entre uma mãe e um filho. Maria vai para Bataneia. Chega em Bataneia, os discípulos de Jesus ainda não eram apóstolos, começam a se dissipar. João vai para Éfesos. E lá em Éfesos, ele cura um filho de um príncipe. É pena que eu não trouxe a foto. Eu ganhei uma psicografia de uma pessoa e uma pintura de um quadro, que é isso que eu vou descrever. Era uma casinha pequenininha, em cima de um morro, e lá embaixo o mar. Foi ali em Éfesos, aquela casinha pequenininha, que João ganhou de um príncipe, que ele curara o filho, aquela propriedade pequena. Ele vai a Bataneia e convida Maria para que Maria viesse morar com ele. Pois foi pedido de Jesus que ele cuidasse da mãe de Jesus. Aquela mãe que ele amava bastante. E ela vai para lá. Ali naquela casa, centenas de pessoas diariamente eram curadas por Maria. Foi ali naquela casinha que Paulo de Tarso, depois da sua peregrinação todinha por todos os cantos do mundo, queria conhecer aquela que foi a mãe de Jesus. E quando ele se depara com aquele anjo, que ele olha para Maria e vê Maria de Nazaré na sua frente, ele descreve com a fotografia de um anjo verdadeiro. Diz que a beleza de Maria de Nazaré. E aqui um parênteses para dizer, gente, já pensou? O espírito da grandeza de Maria de Nazaré, que eu considero o segundo espírito mais puro que pisou na terra, só podia vir bela. Como Jesus era belo. Né? A formação, nós, que ainda estamos com 100 mil anos de vida só, nós ainda temos as dificuldades de vir belo, né? Porque a moldagem do nosso perispírito à terra é dificultosa para nós. É incompatível. Agora, os espíritos nobres vêm, porque é um direito que eles têm, de ter essa beleza. E Paulo olhava para aquela mulher e se encantava com ela. E o desejo de Paulo, além de Levi, além de João Marcos e além de João Evangelista, era ser o quarto evangelista de Jesus. Ele compilou tudo o que ele fez nas suas andanças, por tudo que era lado, e juntamente com Lucas, lembram de Lucas, o médico, e que todo mundo fala que ele era grego, ele não era grego, gente, ele nasceu em Antioquia, na Síria. Quem era grego era Íris, que era a mãe dele. Ele começa a passar para Lucas alguns pergaminhos de Levi, algumas escritas de João Marcos, de Barnabé, que trabalhou com Paulo de Tarso, de Silas, de Timóteo, aquelas pessoas que estavam ligadas naquele rol de amizade entre eles. Mas preso, ele sabia que ele não iria resistir. Ele pega tudo aquilo e entrega para Lucas. Só que Lucas não ficou somente naqueles pergaminhos, naquelas coisas todinha que ele tinha. Ele queria também conhecer Maria de Nazaré. E ele vai e conhece Maria de Nazaré. Outro que disse da beleza dela. Um certo dia, dentre esses que estavam sendo curados por Maria, na pequena casinha, tinha um leproso, que depois de ser curado, ele saiu e falou: espera, essa mulher é demais, é encantadora, ela é santíssima. E aí o nome, Maria Santíssima. Portanto, no meio católico, o Evangelho de Lucas, já que a sequência dos evangelistas foi primeiro Levi, não é isso? Mateus, depois veio João Marcos, o menino João Marcos, depois Lucas, que seria Paulo de Tarso, e depois João. Então, o terceiro evangelista de Jesus, Lucas, é considerado no meio católico o evangelho dele como o evangelho de Maria. Maria estava cansada. Era uma tarde e noite em que ela tinha atendido centenas de pessoas. Haviam curas
ela escuta bater palma na porta dela, da casinha dela. Ela pensa consigo mesmo, meu Deus, eu estou tão cansada, quem é que será nessa hora que está vindo aqui pedir ajuda? E entra um mendigo com um capuz na cabeça. Se aproxima dela e diz a ela, mãe, eu estou aqui porque eu vim aqui te pedir sua bênção. E ela faz aquele homem entrar na sua casa. E de repente aquele homem começa a falar das benesses dos céus. Ela olha para dentro dela e fala, meu Deus, quem é esse homem? Todas as pessoas que entram aqui na minha casa, elas são consoladas por mim. Esse homem entrou na minha casa e vem me dar consolo, me falar detalhes da vida do meu filho que eu não sabia. Aí aquele perfume que ela tinha sentido, lembra na casa em Nazaré? Adentra a casa dela. Ela não teve dúvida. Ela olha nos pés daquele homem e vê a marca dos cravos. Pede permissão para ele e chega perto dele, pega as mãos. Ela não teve dúvida. Tu és meu filho Jesus. Ele então tira o capuz e um halo de luz encobre aquele espírito nobilíssimo que estava ali na frente dela. Ela chora copiosamente. Ela não aguenta a emoção de ver o filho que ela tanto amava na sua frente. E ali ela tenta se ajoelhar nos pés de Jesus e Jesus segura ela. Quem tem que ajoelhar nos teus pés sou eu, mãe querida. Eu estou aqui amando do meu Pai. E vim te buscar para que tu sejas a rainha dos anjos no mundo dos remidos. A história dessa mulher, gente, é para a gente sentir o que é verdadeiramente o amor de uma mãe por um filho. Quando ela se negou em Sírios, quando Jesus a convida, ela sabia que era uma missão difícil. Mas depois que Jesus deu a garantia para ela, que além de todas as proteções espirituais que você tem, Sofia, tu terás o amor do teu filho, daquele que será teu filho. Essa é a história pequenininha, contada em 40 minutos, 45 minutos, mas que ela é bela demais. Quem puder, compre o livro de Miramês. A história é emocionante, é linda, fala muito em detalhes a respeito das cruzadas e de coisas mais belas, principalmente no livro Francisco de Assis. Que Deus nos abençoe, uma noite feliz a cada um de vocês, que a paz do Cristo, do nosso querido Mestre Jesus, penetre no coração de cada um de vocês, dando luz, paz, amor, muita tranquilidade para todos nós que estamos nessa lei de Espírito. Muito obrigado.